Vamos orar juntos. Quão fiel Tu és para nos conduzir, Senhor, ao final, agora, de mais um ano, como uma igreja. Quantas dezenas de milhares de orações surgiram deste povo. O Senhor atendeu às nossas necessidades, as suas misericórdias se renovaram todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Alguns passaram pelos momentos mais difíceis de suas vidas, e outros estão no meio de momentos assim, e outros têm voado como águias, e o Senhor tem sido fiel em todas as coisas. Eu oro, ó Deus, que o Senhor carregue e dê suporte, para que possa despertar nesta igreja um espírito de oração. Que isso não seja por apenas uma semana, mas por 52 semanas, até que façamos isso de novo. Me use agora, por favor, a ser fiel à Tua palavra e libere o Teu poder para despertar esse tipo de devoção ao disciplinado diariamente, regularmente, com alegria e dependência de Cristo, glorificando a Deus na oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os meus preparativos deram uma reviravolta surpreendente enquanto eu me preparava para esta mensagem. Esta é a primeira semana de oração que nós vamos ter nos próximos 7 ou 8 dias. Então eu resolvi pregar sobre oração, como tenho feito nos últimos 27 anos ou mais, no início e no final de cada ano. Nós estamos no Evangelho de João e eu disse, bem, vamos ficar aqui e edificar em João, se é isso que vamos fazer. E o que eu não contava era que através do cronograma anual da Bíblia, que chegou ao fim no dia 25, nós estaríamos lendo Zacarias, então Malaquias, e encontraríamos um versículo que iria me impactar de uma maneira que eu pensei em orar. Então essa foi a virada surpreendente. Vocês irão ver quando chegarmos lá que não era o que eu esperava. Mas por agora, se eu mudasse o título dessa mensagem que eu fiz, e será diferente do que está no manuscrito da pasta de adoração, eu diria que seria o título Colocado no Fogo por causa da oração. Mas isso não significa qualquer coisa para vocês ainda, porque vocês não leram o versículo em Zacarias e vocês nem sabem de que versículo estou falando, e não vou dizer a vocês até o momento em que chegarmos lá. A menos que tenha tido o mesmo impacto sobre vocês, da mesma forma que me impactou, e vocês provavelmente sublinharam e circularam, e em seguida vocês saberiam onde está. Então, o meu objetivo nessa mensagem, como sempre, no primeiro final de semana de oração, é falar da palavra de Deus para que vocês sejam estimulados a se envolverem seriamente com disciplina, alegria e dependência de Cristo, glorificando a Deus e orando durante todo o ano. Para que isso ocorra em 2009 e seja, até agora, na vida de vocês, o melhor ano de oração que vocês já tiveram. Quero dizer, bem, quem não gostaria disso? Quero dizer, você pode imaginar dizendo, bem, eu tive um bom ano em 54, eu tive um bom ano em 92, eu gostaria que melhorasse. Sim, você gostaria? Então, vamos orar, vamos todos orar para que este seja o melhor ano. Então agora isso aconteceria a cada ano. Nós simplesmente ficamos melhores e melhores para sempre. É assim que estou assinando os meus cartões de Natal e de graças. João, o Evangelho de João, tem 3 passagens principais sobre a oração. João faz um esboço, uma imagem, um retrato da sua vida de oração em 3 passagens. Capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Então, há uma longa oração de Jesus no 17. Nós não iremos lá, nós apenas falaremos sobre os textos que foram dirigidos aos discípulos e nós tentaremos obter o quadro geral. Não vamos fazer uma exegese realmente minuciosa
vamos obter a grande imagem de oração do Evangelho de João, que é o meu objetivo. Então, eu quero ler essas 3 passagens com vocês. A primeira está em João 14, versículo 13 em diante, e em seguida João 15, versículo 7 e João 16, 23. Vou lê-los com vocês e em seguida faremos alguns comentários de volta ao quadro geral, fazendo algumas aplicações práticas e em seguida ser atingido entre os olhos por Zacarias. Capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. É Jesus falando. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a número 1. Número 2, João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E finalmente, o capítulo 16, versículos 23 e 24. Começando no meio do versículo 23, em João 16. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas são as 3 principais passagens de João a respeito da oração. Então vamos pegá-las uma de cada vez e apenas esboçar brevemente a imagem da oração nessas passagens. Primeiro, o capítulo 14, versículos 13 e 14. Jesus conecta a nossa oração com a glória de Deus e com o seu próprio papel de mediador entre o homem e Deus. Vamos ler o versículo 13. Você encontra. E tudo quanto pedirdes em meu nome, é de onde eu tenho essa ideia de mediador. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então você vê as 2 coisas que estou destacando, o papel de mediador de Jesus. Vocês só podem vir em meu nome. E o ponto da oração é a glória de Deus. Então a razão pela qual o nome de Jesus é usado é porque não temos direito de ir a Deus, exceto por intermédio de Jesus. Se você tentar ir a Deus sem Jesus, você pode ser incinerado. Deus é muito perigoso à parte de Jesus. Ele está irado à parte de Jesus. Ele apresentou Jesus Cristo para remover a sua ira e nos revestir de justiça para que possamos caminhar bem na chama de sua santidade e não sermos consumidos. Jesus é a única esperança de que qualquer oração será ouvida. Então, viemos em nome de Jesus. Ensina seus filhos o que significa orar em nome de Jesus. Isso não é uma frase descartável. Tudo depende dessa frase que significa em nome daquele em cujo valor, em cuja justiça, em cujo sacrifício viemos e de nenhum outro jeito. E isso é verdade. Não apenas para a nossa salvação, mas para a nossa súplica. Todos vocês sabem que somos salvos através de Jesus e vocês deveriam saber orar por intermédio de Jesus. E eles realmente têm o mesmo papel de mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não venha de outra maneira. Eu fico preocupado quando as pessoas querem fugir da tradição estúpida, simplesmente deixamos de fora o em nome de Jesus de nossas orações. E não dizemos nada, exceto amém. Você não tem que dizer, mas é melhor você pensar. E se você está pensando, ou não está dizendo, então eu sei que você está pensando. E não vai de nenhuma outra maneira. Não é uma frase descartável, não é tradição. Esse versículo é direto e é extremamente importante que venhamos somente em Cristo para pedir favores ao Pai.
Nós não conseguiremos de nenhuma outra maneira. A segunda coisa a ver no versículo 13 é que Deus é glorificado em responder às orações. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o objetivo da oração é a glória de Deus. Deus é o doador, Cristo é o mediador. E quando eles se unem, passando por Cristo, e Deus sendo reconhecido como doador, Deus Pai no Filho recebe glória. Esse é o ponto da oração. Que, isso é muito importante, explica por que não precisa haver nenhum outro qualificador da palavra tudo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós nos perguntamos, se o Senhor realmente quis dizer o que quer dizer com isso? Eu não acho que funciona assim. Isso é arte, é assim que lemos este versículo. O que o Senhor quer dizer? Tudo. O que Deus, o Filho, Jesus Cristo fez ao terminar este versículo dizendo, isso é tudo que o Pai pode ser glorificado, é orar radicalmente, Deus exaltado e Deus centrado. E esse é o sabor do guardião em torno da palavra tudo, porque todos vocês podem pensar em orações, para que vocês possam pedir coisas que não glorificarão a Deus, se receberem, se elas forem respondidas. Eu vou dar a vocês algumas. Deus, por favor, me faça mais importante do que o Senhor é. Deus, por favor, limpe o povo judeu do planeta, ou os negros, ou brancos, escolha o seu ódio, mas me apoie nisso, Deus, porque eu odeio essas pessoas e quero que elas morram. Tente isso. Ou, Deus, por favor, faça a pornografia ser piedosa, um dia por semana. Ou, Deus, por favor, finja que não viu todas as vezes que eu menti em minhas declarações do imposto de renda. Ou, Deus, por favor, coloque o meu concorrente para fora do negócio. E continuamente em orações que você pode pensar em pedir tudo o que não o glorificará. Não acho que ele precisava qualificar a palavra tudo na parte dianteira, porque todo o ponto do processo interno do versículo vem como um caminhão, dizendo, eu estou guardando essa palavra, seja lá o que for, é tudo sobre a minha glória aqui. Cada oração que você fizer deve ter o significado implícito, santificado seja o teu nome. Se você fizer uma oração e ela não significa implicitamente santificado seja o teu nome, não é uma oração para honrar a Deus. Mesmo que seja, por favor, me ajude a encontrar um lugar para estacionar. Por mim, tudo bem. Se você estiver no trabalho com a missão de glorificar a Deus. Tudo está protegido neste versículo. Tolo, ímpio e egoísta. Orações desonrosas. Vamos para o capítulo 15. Versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Agora aqui a qualificação é explícita. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, essa é a qualificação. Então as suas orações serão ouvidas.
Eu não acho que seja uma afirmação de tudo ou nada. Acho que é uma questão de graus. Em outras palavras, nenhum pecador nesta terra tem sempre as palavras de Jesus habitando nele tão perfeitamente, tão completamente, transformando de modo a controlando de um modo que ele sempre ora de acordo com a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Se as minhas palavras permanecerem em vós, criando raízes e vocês viverem dessa forma, vocês governam a vida de oração, pensam em todas as coisas que são agradáveis para mim. Então pedires bem. Ninguém jamais experimentará a palavra de Deus plenamente. Mas devemos ir em frente. Oh, como as palavras de Cristo devem viver em nós. Eu gostaria de mergulhar nos Evangelhos e no Novo Testamento para que a nossa mente seja transformada e possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito, e as nossas orações estariam de acordo com a sua vontade, e veríamos Deus se mover em poder de acordo com as nossas súplicas. Então, o versículo 8 liga a oração do versículo 7 com a glória de Deus na produção de frutos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Parece que as respostas à oração, no versículo 7, são as orações que dão origem, principalmente, à produção de frutos. Então glorifica a Deus. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse é o versículo 7. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então pedir é sobre frutos. Tipo, me faça mais amoroso, me torne mais gentil, me torne mais paciente, me dê mais autocontrole, me torne um ganhador daqueles que se tornarão gentis, amorosos, pacientes, misericordiosos, mansos e autocontrolados. Oh, me faça ser cheio de frutos, produzindo frutos. Esse é o tipo de oração que parece estar fluindo para o versículo 8, onde ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Agora, vá para o versículo 16 e observe como isso está sublinhado. Isso é notável, você tem que colocar o seu cérebro atento no interruptor on para enxergar isso. Está realmente aqui, mas você pode perder se não olhar de perto. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto. A ligação com o versículo 8. A oração está produzindo frutos e Deus está recebendo glória por intermédio da produção de frutos. E em seguida, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o que ele está dizendo até agora, no versículo 16 é, eu tenho uma missão para vocês aqui. E a missão de vocês é dar frutos. E eu imagino, sejam frutíferos, façam com que os outros se tornem frutíferos. E o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e fazer com que outras pessoas amem Jesus e se tornem assim também. Vida frutífera. Essa é a sua missão. Você entra em 2009 e tem uma missão. Você está no planeta com o propósito de ser cheio de frutos e produzir frutos. Agora, o restante do versículo tem uma conexão interessante. A razão dada, pois essa missão é a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso é incrível. Vocês percebem a conexão? É realmente estranho. Não é difícil, mas é surpreendente. Parafraseando, eu estou colocando vocês em uma missão. Eu escolhi vocês para irem e dar frutos. Por quê? Para que as suas orações sejam respondidas. O que simplesmente confirma o versículo 8. A oração é sobre a produção de frutos.
Vocês alguma vez, eu não sei se vocês já leram um livro do Piper sobre oração. Eu tenho essa pequena ilustração que eu amo usar o tempo todo, eu uso fora. Eu não a uso há muito tempo, então eu vou usar ela agora de novo. A oração é um radiocomunicador de guerra, não um interfone doméstico para chamar o mordomo para mudar o termostato. Pegou? É um radiocomunicador de guerra para chamar o poder de fogo, porque o inimigo é maior do que nós. Você tenta transformar isso em um interfone doméstico para guardar no travesseiro, isso não funciona direito. E você se pergunta por quê? Ele não foi feito para ser um interfone, foi feito para ser um radiocomunicador de tempo de guerra. Estou entendendo diretamente no versículo 16. Eu escolhi você, eu tenho uma missão para você, e não é outro travesseiro. Não é uma mudança de termostato, é produção de frutos. Em Azerbaijão ou San Diego, é ser frutífero. Onde você estiver, na sua família, na sua personalidade, mais frutos em 2009. Eu tenho uma missão para você. Para que o radiocomunicador funcione. Por quê? É para isso que ele foi projetado. Se você se perguntar por que pode não estar funcionando, apenas pergunte, será que eu estou em missão? Ele funciona em missão. É para isso que serve. É para a mudança e o poder. É para lutar contra o diabo. É para colocar você mesmo em circunstâncias realmente difíceis, onde você não consegue administrar isso, e você está clamando a Deus. É para isso que serve. Aí você não precisa ligar para o general para trazer a cobertura aérea. Se você tiver um soldado ferido no ombro para pegar, um soldado para pegar, você apenas, se você conseguir fazer isso, você não vai orar. Ok. Esse foi o versículo 16. Número 3, capítulo 16. Mais um. Começa no meio do versículo 23 de João 16. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Agora aqui está a nova peça, para que a vossa alegria seja completa. Então, tudo o que dissemos até agora nas outras duas passagens, você deve trazer aqui. Acho que João quer que leiamos o seu livro assim. Aprenda algo aqui, leve para o 15. Aprenda algo no 15, leve para o 16. Não deixe nada para trás e faça as mesmas perguntas de sempre, de novo. Ok, recebemos ajuda com isso no capítulo 15. Temos ajuda com isso no capítulo 14. Traga isso aqui. Mas agora nós temos uma nova coisa. Orações pela sua alegria. A oração é para a sua alegria. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então aqui está a minha pergunta. Qual é a conexão entre a ênfase na glória de Deus sendo a meta no capítulo 14 e 15 e a minha alegria sendo a meta no capítulo 16? Qual é a conexão? E eu colocaria assim... se encontrarmos a nossa alegria em enxergar a glória de Deus e em manifestá-la para que os outros enxerguem, fiquem maravilhados, se convertam, sejam santificados, se a nossa alegria aumentar quando enxergarmos a glória de Deus e quando espalharmos a glória de Deus, então Ele será glorificado em nossa alegria. E a nossa alegria aumentará quando Ele for glorificado. Funciona de ambas as maneiras. Deus é mais glorificado em vocês quando vocês estão mais satisfeitos com Ele. E quando vocês estão mais satisfeitos com Ele e Ele está sendo mais glorificado em vocês, vai para o outro lado também. Ele recebe mais glória quando vocês estão satisfeitos com Ele. Vocês recebem mais satisfação quando Ele é exaltado e a sua glória é exibida. E não há contradição aqui entre esses dois. É para a sua alegria, porque Deus recebe glória em responder às orações, e você se deleita na glória dele, porque você não ficaria feliz se Deus se torna o centro da oração. Porque é aí que está a sua alegria. Está nele, não no que você ganhou de Natal. É isso. São apenas dicas. Então, resumindo,
Estes 3 textos, o objetivo que eu acho é que Jesus está chamando você e eu para a seriedade, sinceridade, alegria, dependência de Cristo, glorificando a Deus, oração em 2009. Jesus é o mediador, há apenas um, e a glória de Deus deve ser exaltada em tudo. Então, deixe-me dar algumas sugestões práticas. Elas vêm da minha vida, da minha leitura da Bíblia. Apenas 3 sugestões práticas, porque nós estamos fazendo tão bem quanto deveríamos. Agora, a sugestão número 1, para a sua vida de oração para 2009. Separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isto. Separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isso. O diabo derrota a maioria das orações antes delas acontecerem, porque não fazemos um plano. Se não planejarmos, acredite em mim, eu já vi muito isso e o diabo odeia tanto a mim e a minha vida de oração que vocês não acreditariam quantas coisas maravilhosas me afastam da oração. Não é o pecado. O pecado não me mantém distante de uma vida de oração. Justiça é o que me mantém distante da oração. Responder e-mails santos. E outras coisas santas. Dar uma checada em mais uma notícia relevante para orar a respeito, seja qual for o serviço de notícias que você utiliza. Não é o mal que nos mantém longe da oração. São as coisas boas. E o inimigo é profundamente perspicaz. Então, separe um local e separe um tempo e vá em frente. Número 2. Eu sugiro a vocês combinar a oração com a leitura da Bíblia, para que vocês peguem o que está na Bíblia e transformem isso em oração. Porque o seu cérebro, se é um cérebro humano normal, vai ter muita dificuldade em processar uma quantidade um tanto grande de pensamentos sem a ajuda da Bíblia. Tente orar por pelo menos 10 minutos, sem que o seu cérebro fique todo confuso e você enxergue sangue veneziano. Apenas tente. Ele é mau em sua bondade. Precisa ser espanado. Não seria pecado levantar e espaná-lo? Seria? Leia a Bíblia e transforme a Bíblia em oração. Leia e ore, leia e ore, leia e ore, o tanto que você quiser ou puder. Este é o número 2. Número 3. Eu sugiro que vocês orem em círculos concêntricos. Você pode orar de fora para dentro ou de dentro para fora. E o que eu quero dizer com círculos concêntricos é: eu sou a pessoa mais necessitada espiritualmente que eu conheço. Pelo menos eu conheço meus pecados melhor que os de qualquer outro. Então eu oro bastante sobre mim mesmo. Tenha misericórdia de mim. Me sentencie, me mate, me mude. Me guarde, me humilhe, destrua aquilo que não te agrada. Eu oro muito sobre mim, pelo fato de ser tão pecador. E depois eu saio de mim para a minha família. Talvez eu ore por Noel, talvez por Telf, por todos os meus filhos, minhas filhas, meus netos. Este é outro círculo, então mudo para o próximo. Aí vou de lá para os líderes da igreja, para os anciãos, e depois oro por vocês, a igreja. E depois eu amplio a oração para as igrejas de Cristo ao redor do mundo, nossos missionários na obra global de Cristo. Depois oro pela política mundial. Tudo o que está acontecendo historicamente. Eu não oro sobre galáxias ou algo do tipo, mas o meu universo, por mais longe que a oração possa ir, ela para nesse planeta. Eu não oro pelo diabo ou pelos anjos. Eu não vejo nenhuma razão para fazer isso à luz da Bíblia. Então, ou você pode fazer o inverso e começar de fora para dentro do círculo. E cada um desses círculos concêntricos, se você se perguntar, por que não pôr Deus no centro? É porque Ele está em todos os círculos. E o ponto principal de cada círculo é: louvado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade. Aí só depois você diz, me dá um pouco de pão hoje. 3 grandes máximas. Louvado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Que seja feita na minha vida e na vida de todos em cada círculo. É por isso que ele não está em nenhum lugar no círculo concêntrico. Então essas eram minhas 3 sugestões. A verdade dura é que nós, cristãos, não fazemos muito bem. Temos feito algumas pesquisas no decorrer dos anos na Bethlehem. É bem triste quando fazemos isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu fico desencorajado. Nós não oramos muito. Orar antes das refeições, talvez, a não ser que estejamos presos na adolescência e pensemos que bons hábitos são legalismo. Talvez sussurremos orações antes de uma reunião difícil que iremos enfrentar. Talvez oremos antes daquele beijo de dormir, enquanto nos arrastamos para a cama. Mas nós não separamos um tempo significante, regular, disciplinado e diário para uma oração saudável. E não achamos que vale a pena nos encontrar com outros para orar em grupo. E nós perguntamos, por que minha fé é tão fraca? Por que a minha esperança está tão fraca? Por que a minha paixão por Cristo é tão pequena? E enquanto isto, por intermédio destes salões aqui, o diabo está sussurrando no ouvido de vocês, de alguns de vocês. O pastor agora está se tornando legalista. Ele está indo para a parte legalista do sermão. Agora ele está começando a usar a nossa culpa. Ele está trazendo a lei de volta neste momento. É para isso que eu digo que vá para o inferno o diabo e todas as suas mentiras destrutivas. Seja livre, Bethlehem. É um dever que a nossa oração seja intencional, regular, disciplinada, sincera, dependente de Cristo, que glorifique a Deus e que seja alegre. Uma disciplina. Eu vou para encontros de oração às terças pela manhã, às quartas pela tarde, às sextas pela manhã, aos sábados pela tarde, domingo de manhã, terça de manhã e assim sucessivamente. Eu faço isso pelo fato de ser um dever à parte da disciplina? Bem, você pode nomear assim. É um dever. Da mesma maneira que é um dever o mergulhador pegar o seu tanque de ar antes de ir para baixo da água. É um dever, da mesma maneira que os pilotos devem escutar os controladores de tráfego aéreo. É um dever, da mesma maneira que um soldado em combate deve limpar as suas armas e recarregar elas. É um dever, da mesma maneira que uma pessoa faminta come o alimento. É um dever da mesma maneira que as pessoas com sede bebem água. É um dever da mesma maneira que um homem surdo coloca o seu aparelho auditivo. É um dever da mesma maneira que um diabético usa a sua insulina. É um dever da mesma maneira que o ursinho Puff procura por mel. É um dever da mesma maneira que os piratas procuram por ouro. Portanto, você pode chamar a oração de dever se você quiser. Ela é, de certa maneira. Eu odeio o diabo. Eu odeio a maneira que está matando alguns de vocês, os convencendo de que isso é legalismo. Orar de uma maneira regular, separada e disciplinada. Eu odeio o diabo e a maneira que ele está matando vocês. Dizendo a vocês que é legalismo ser tão regular nas suas orações quanto vocês são nas suas refeições. Em dormir, em utilizar a internet,
Nós lutamos contra aqueles que acham que é legalismo comer 3 vezes ao dia. Eu acho que é. Dormir todas as noites? Pelo amor de Deus, aplica tudo. Ele está gargalhando de vocês e do quão facilmente ele consegue enganar os cristãos. O diabo é assim. Ele está gargalhando do quão idiotas nós somos para essa tolice dele de dizer isso é legalismo. Vocês deveriam olhar para ele e dizer: eu sou mais velho do que isso. Não estou mais na 5ª série. Eu cresci um tanto. Sai da minha vida. Eu tenho muito trabalho para fazer, pois sou um pecador, em necessidade desesperada de falar com o meu rei todos os dias. E o meu pecado me inclina a deixar isso vez após vez. Se eu não separar um tempo e lugar, eu sou um caso perdido. Vamos falar com o diabo, dar a ele algumas informações. Ele deve deixar você em paz por enquanto. Provavelmente não. Pessoal, Deus concedeu a nós meios de graça. Vocês conhecem essa frase? Deus nos concedeu meios de graça. Se não usarmos os meios de graça, como a oração, o máximo que pudermos, nossas queixas diante dele não vão servir de nada. É maravilhoso para mim a quantidade de pessoas que vai à face de Deus com queixas e eles nem mesmo as fizeram. Que tipo de tribunal é esse em que Deus pode ser colocado na escuridão por pecadores que nem mesmo usam os meios de graça que Ele os concedeu? Incrível, é incrível. Se não comemos, nós morremos de fome. Se não bebemos, nós morremos de sede. Se não exercitamos um músculo, ele atrofia. Se não respiramos, sufocamos. E da mesma maneira que há meios físicos para a vida, também há meios espirituais de graça, é tão simples. Então, muitos de vocês estão tentando viver suas vidas sem respirar, sem comer, sem beber, sem se exercitar. E você se pergunta, o que é de errado? É a sua culpa. Não é culpa dele. Ok, Zacarias. Você sabe onde fica esse livro? Penúltimo livro do Antigo Testamento. Se vocês forem até o final do Antigo Testamento e voltar cerca de 4 páginas, vocês estarão lá. Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. E vamos encerrar aqui com isso. O que me atingiu em Zacarias e que deu a esta mensagem o toque que está recebendo agora. Na oração. Acho que eu nunca tinha visto isso antes. Este é um par de versículos sobre a escola de oração de Deus. Se você não está orando da maneira que deveria, então provavelmente ele vai inscrever você nisso. Então vamos começar no versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Então pare aí, não se preocupe quando isso acontecer na história. Agora, deixe isso de lado. Olhe como Deus trabalha. Então, ele pega a terra e 2/3 deles perecerão. Eles serão eliminados e Deus salva 1/3. Então você está nesse terço. Se você é um cristão apenas simbolicamente, você está naqueles 2/3. O remanescente de Deus, fiel, imperfeito, fraco, péssimas orações, ele o salvou. Agora, qual é o remédio de Deus para as suas fraquezas? Versículo 9. Qual é a sua escola de oração? Versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Então agora observe cuidadosamente o que está acontecendo, porque isso é surpreendente. Em seu grande amor, ele os resgata de tudo e os inclui em seu terço eleito,
terço simbolicamente. Ele tem um terço. Ele os ama, ele os salva, não os deixa perecer. Em seguida, ele leva os seus entes queridos, a sua amada, a menina dos seus olhos, ele os coloca no fogo. Por quê? Agora, isso é o cristianismo normal. Eu acho que isso é o Antigo Testamento, ele não faz mais isso. Ouça 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso é cristalino. Isso é o cristianismo normal, não é um cristianismo estranho. Deus nos resgata do inferno e nos coloca no fogo. Entenda que isso é normal. O Deus do cristianismo nos resgata das chamas do inferno e nos coloca em chamas refinadas. Por quê? Agora, eu não quero todas as respostas de toda a Bíblia, eu quero apenas a resposta do versículo 9. E é claro, como cristal, é simples, é estreito, pequeno, grande, enorme, glorioso. É sobre a oração. Então vamos terminar de ler o versículo 9. Aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. E eu a ouvirei. E eu a ouvirei. Isso é tudo. Não é nada sobre ter suas vidas sexuais totalmente queimadas e limpas. Nada sobre fazer com que a má gestão do seu dinheiro seja queimada e limpa. Nada sobre como resolver suas lutas pelo poder e as suas bagunças relacionais naquele momento. Assim, eles vão me chamar, então eu responderei. Deus nos coloca no fogo para despertar a oração sincera. Por favor, este é um apelo. Agora eu estou implorando a vocês, estou quase terminando. Estou implorando para que vocês façam. Esse versículo está na Bíblia para ajudar este apelo que estou prestes a fazer a vocês, para ele se tornar realidade. Este versículo está na Bíblia para que o apelo que estou prestes a fazer a vocês se torne realidade. Eu não posso fazer isso se tornar realidade, mas este versículo, pela graça de Deus, com seu poder, pode fazer isso se tornar realidade. Eu imploro a vocês para não estarem entre o número que é enviado para essa escola, que é projetada para despertar a oração, e a escola se torna a razão pela qual você abandona a oração. Milhares de pessoas vão para essa escola e param de orar. Se ele me tratar assim, eu não vou pedir qualquer coisa a ele, porque eu pedi a ele para me manter fora disso, e ele não fez isso. E a própria escola projetada para produzir confiança profunda no homem focado em Deus, diminuindo a oração de adoração, está virado de cabeça para baixo e a escola é odiada. E eu estou implorando a vocês que este versículo está na Bíblia para ajudar, para que isso não aconteça. É por isso que está aqui, para que quando você olhar ao seu redor e as chamas estiverem queimando e você quiser saber, Deus, o que está acontecendo? Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Não o ensine a ensinar. Se submeta. Deixe-me encerrar com uma citação de João Calvino. Eu li Calvino neste texto, porque no próximo ano é o aniversário dele de 500 anos, então eu estou bisbilhotando muito de Calvino esses dias. Então o que ele disse, e é mais verdadeiro hoje do que era quando ele escreveu. Portanto, é necessário que estejamos sujeitos do primeiro ao último flagelo de Deus. Como flagelo de Deus, o fogo. O fogo, para que possamos invocá-lo de coração. Pois os nossos corações enfraquecidos pela prosperidade, de modo que não conseguimos nos esforçar para orar. Se essa não for a igreja americana, eu não sei qual é. Estamos enfraquecidos pela prosperidade, de modo que mal podemos nos esforçar para orar. Porque tantas outras coisas boas, coisas prósperas, certas coisas preenchem as nossas vidas impotentes.
Então, vocês decidiriam comigo que isso simplesmente não vai acontecer com vocês em 2009? O que significa que nossos corações estão enfraquecidos pela prosperidade, de modo que não podemos nos esforçar para orar. Vocês decidiriam comigo que isso não vai acontecer? Eu não vou deixar isso acontecer, custe o que custar. Eu não vou ficar enfraquecido pela minha prosperidade. Eu vou colocar em prática o que for preciso. E que o Senhor seja gentil conosco nas provações de 2009, porque elas virão. Eu espero que vocês não se voltem contra elas quando elas vierem. Vamos orar. Pai, eu quero ser um homem de oração melhor em 2009. E se houver fogo, que haja fogo. Eu me junto com os outros santos neste auditório. Eu me junto a eles para dizer: antes que eu me torne inútil no meu mundanismo, me leve para fora. Me mate. E enquanto eu viver, me conceda que as provas de fogo que o Senhor ordenar não me torne amargurado em minha vida de oração. Me faça conhecer o que realmente é caminhar contigo, falar com o Senhor, comungar contigo em níveis que nunca poderiam acontecer em dias claros e arejados. E eu oro para que não só por mim, mas por todo o seu povo, venha, faça de 2009, da semana de oração e durante todo o ano, o melhor ano de oração que nós já tivemos até aqui. Eu peço isso no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém.